Segredo emocionante dos 3 milhões. Filho rico descobre verdade transformadora do MACHORADO. Lucas, um jovem de sorriso fácil e olhar perdido, vivia no luxo das Torres Gêmeas de São Paulo, cercado por riquezas que muitos sonham. Mas, por trás do brilho do seu carro esportivo e das festas glamourosas, escondia um vazio profundo. A cada dia que passava, a sensação de desconexão com sua família se tornava mais forte. Os encontros familiares se resumiam a jantares formais, trocas de cumprimentos e sorrisos ensaiados, enquanto ele se perguntava: onde foram parar os momentos que realmente importam? Certa manhã, decidido a mudar sua vida, decidiu explorar a antiga chácara da família, um espaço que guardava memórias, mas que ele mal conhecia. No sótão, uma luz fraca revelava um diário empoeirado da avó. Seu coração acelerou. Ao abrir o caderno, os olhos de Lucas brilharam diante das histórias que davam vida a uma criança que enfrentou o mundo com resiliência e amor pela terra. As páginas falavam do Machorado, um legado de práticas agrícolas que nutriam não apenas o solo, mas a alma das pessoas. Eram relatos de superação, medo e esperança, um mundo distante do que ele conhecia. Enquanto as palavras dançavam diante de seus olhos, Lucas sentia as lágrimas ameaçarem escapar. A cada história lida, uma nova camada de sua própria identidade se desnudava. Ele compreendeu que a busca pela riqueza o havia afastado da essência da vida, as relações verdadeiras e a solidariedade. Aquela era a vida que ele desejava, mas como encontrar o caminho de volta? Decidido a reconectar-se com suas raízes, Lucas começou a visitar os trabalhadores que cultivavam a terra em sua propriedade. Em vez de ver apenas mão de obra, ele começou a enxergar histórias. Cada grão de feijão era um fragmento de luta e uma lição de vida. Logo, a realidade do campo tocou seu coração como um raio. A urgência de torná-los parte do seu mundo se fortificava. As vozes deles, tão cheias de esperança e determinação, ecoavam em sua mente. Até que o conselho da empresa ameaçou demitir os trabalhadores para maximizar lucros. A indignação cresceu em seu peito, uma batalha moral que ele não poderia ignorar. Agora, Lucas se via preso entre seu legado e a necessidade de mudança. Naquela sala de reuniões, entre olhares curiosos e expressões de descontentamento, um novo propósito nasceu. E se nós criássemos um projeto que resgatasse o Machorado e revitalizasse a dignidade dos nossos trabalhadores? Perguntou, sentindo o coração pulsar fortemente. Silêncio. O ar ficou denso de expectativa. Poderia ele realmente mudar o futuro da empresa e, mais importante, o futuro da sua família? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O silêncio foi quebrado por murmúrios e olhares de esgotamento, mas Lucas não iria recuar. As emoções estavam à flor da pele. Ele não era mais o menino rico das torres, mas sim um homem determinado a mudar tudo. Sentiu que o destino da sua família, da empresa e dos trabalhadores que viviam com dignidade dependia dele. E assim, com o coração disparado e a alma fervendo, Lucas se preparou para enfrentar o desafio mais difícil da sua vida. Será que ele conseguiria romper a barreira do status quo e redescobrir o que realmente significava ser rico? O que acontecerá na reunião ficou pairando no ar, como uma promessa não cumprida. O ambiente na sala de reuniões era pesado. O silêncio se arrastava como um fio tenso, prestes a arrebentar. Lucas observou os rostos ao seu redor, alguns estavam perplexos, outros céticos, e um ou outro parecia concordar, mas ninguém se manifestava. A coragem que o impulsionara até ali parecia vacilar, e ele precisava de uma centelha. Com a mente turbilhonando, ele lembrou-se das histórias da avó que lia no diário. Eram relatos de um passado que pulsava com vida e determinação. Precisamos pensar no legado que estamos deixando. Isso não é só sobre lucros, é sobre pessoas, sobre nosso legado. Suas palavras saíram como um clamor, um chamado para quem estava disposto a ouvir.
A ideia de um projeto que unisse toda a família à terra, as almas que trabalhavam arduamente, começou a se firmar em seu coração. Lucas, você sabe que estamos em uma situação delicada, interrompeu-lhe um dos diretores, um homem robusto com uma barba grisalha que costumava ser mais paciente. A pressão do mercado é imensa. Não podemos nos dar ao luxo de sermos sentimentalistas agora. A resposta do homem como um soco no estômago. Mas Lucas não recuou. Sentimentalismo é o que nos afastou da realidade. Se olharmos apenas para números e não para as pessoas, estaremos perdendo o que realmente importa. O machurado não é só uma técnica agrícola, é uma forma de vida. Os murmúrios tornaram-se mais intensos, alguns membros do conselho começavam a acenar com a cabeça, mas a incerteza ainda pairava no ar. O que você propõe? Perguntou outra voz, uma mulher que era uma das poucas ali com uma expressão de interesse genuíno. Lucas se endireitou, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Ele começou a traçar sua visão, um projeto de revitalização da agricultura familiar que incluísse o retorno do machurado, agregando valor ao que era cultivado e devolvendo dignidade aos trabalhadores. Era um sonho ousado, mas tinha certeza de que a mudança começaria ali. Vamos criar um programa que envolva todos os colaboradores do campo, que fortaleça a conexão entre a nossa marca e as pessoas que a sustentam. Um projeto de responsabilidade social que não apenas ajude a implementar o machurado, mas que também ofereça capacitação, saúde e situações que dignifiquem a vida desses trabalhadores. Cada palavra soava como um tijolo sendo colocado para construir sua nova realidade. Mais murmúrios surgiram, desta vez com um toque de esperança. Mas e os custos? Um membro da diretoria questionou, agoniado com o peso da decisão. E se isso não funcionar? Perderemos muito mais do que uma fração de lucro. Lucas sentiu seu coração tremer, não apenas por si próprio, mas por cada trabalhador que via em sua mente. E se funcionarmos? E se ao invés de maximizar os lucros, maximizar a dignidade das pessoas que fazem esta empresa existir? Não teríamos mais a ganhar? Suas palavras dançavam na sala, e ele percebeu que estava falando não apenas para os diretores, mas também para os rostos dos agricultores que conhecera. A tensão no ar era palpável. A batalha estava travada não apenas dentro de Lucas, mas em todos os presentes. Ele sentia que estava oferecendo não apenas um projeto, mas uma chance de redenção. A reunião estava sendo mais do que um evento corporativo, era um divisor. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente novamente. Mas então, uma mão se levantou, era a mulher que fizera a pergunta anteriormente. Estou disposta a ouvir mais sobre isso, Lucas. Vamos ver onde essa ideia pode nos levar. A centelha acendeu, mas ao mesmo tempo, Lucas se perguntou, poderia essa luz realmente iluminar o caminho que ele estava prestes a trilhar? O que viria a seguir? E foi nesse momento de expectativa e esperança que Lucas percebeu a verdadeira batalha que ainda o aguardava. Despertar o coração de uma empresa poderia ser mais difícil do que ele imaginava, e a resistência não viria apenas de fora, mas de dentro de sua própria família, suas raízes. Qual seria o próximo passo em seu esforço para transformar não apenas a empresa, mas também o legado familiar? E assim a reunião tomou um novo rumo. A mulher que se levantara, Dona Helena, era tida como uma das mais respeitadas diretoras da empresa, conhecida por sua sagacidade e a paixão pelo que fazia. Lucas sentiu um sopro de esperança, talvez aquela fosse a oportunidade que ele tanto aguardava. Vamos começar, então, disse Dona Helena. Lucas, você tem uma visão clara. Agora, como podemos unir nossos esforços? A pergunta apegou-se às esperanças de Lucas, e ele respirou fundo. A partir daquele momento, cada resposta, cada ideia, precisaria ser lapidada com muito mais cuidado. Precisamos estabelecer um esboço do projeto. Eu imagino um cronograma que traga todos os colaboradores para o centro do processo. Lucas falava e as palavras pareciam preencher a sala com uma energia renovada. Era gratificante perceber que algumas expressões anticéticas agora brilhavam com um novo entendimento. Mas, enquanto ele explicava, outra preocupação começou a formar-se em sua mente. A questão que Dona Helena não havia levantado, mas que o martelava insistentemente.
Como sua família encararia essa transformação? A tensão na sala era palpável, mas o ambiente também parecia se converter em um terreno fértil. À medida que Lucas discutia os detalhes do programa, ele não conseguia deixar de pensar na reação de seus pais. Seu pai, um homem de valores tradicionais, sempre acreditou que o foco deve ser em números e resultados. A ideia de um projeto social poderia muito bem abalar as fundações de sua crença. A reunião se estendeu por horas. A cada nova ideia trazida por Lucas, mais integrantes do conselho se envolviam, faziam perguntas, expressavam dúvidas e, aos poucos, ele sentia que a resistência estava se esvaindo. Todos pareciam entender a importância do machurado como uma técnica que não apenas cultivava a terra, mas também nutria a alma. Podemos fazer visitas às comunidades, entender suas necessidades, apresentar propostas reais para eles, sugeriu um dos diretores, visivelmente contagiado pela empolgação crescente. Exatamente! Lucas exclamou, animado. Esse projeto pode mudar não apenas a forma como a empresa se relaciona com a comunidade, mas também como nós, como família, nos enxergamos dentro disso tudo. Ele se lembrou de uma das passagens do diário de sua avó, onde ela falava sobre a resiliência e a conexão entre as gerações. Aquilo não era apenas uma luta por aceitação, era uma busca por alinhamento entre suas raízes e a visão moderna que queria implementar. Ao final, uma nova ordem foi aprovada. A reunião saiu com a promessa de um planejamento mais profundo e a formação de um comitê que iria à frente. Era um sinal incrível, mas a alegria de Lucas foi acompanhada de um peso crescente no peito. Como contaria tudo a seus pais? Eles estariam dispostos a encarar essa nova realidade? O que aconteceria se tudo desmoronasse no seio familiar? As perguntas martelavam na cabeça de Lucas, assim como o batimento forte do seu coração. Enquanto as luzes da sala se apagavam e as pessoas começavam a deixar o ambiente, ele percebeu que a jornada de transformação havia começado. Mas o verdadeiro desafio estava por vir, resgatar o respeito e a compreensão dentro de sua própria casa. Lucas ficou imóvel por um instante, absorvendo a carga emocional daquela vitória inesperada. O que ele não sabia era que a pressão por parte de sua família seria apenas um dos many desafios que a mudança traria. Uma sombra de dúvidas começou a pairar sobre ele. O que viria a seguir? Estaria Lucas preparado para enfrentar não só o mundo externo, mas também seus laços mais profundos? Lucas saiu da sala de reuniões ainda com o coração acelerado. Ele andava pelos corredores da empresa, mas seu pensamento não estava ali. Um turbilhão de sentimentos o envolvia, como se as paredes ao seu redor quisessem sufocá-lo. Era preciso contar a seu pai. Não havia como adiar. Ao entrar no carro, sentiu o peso do volante sob suas mãos, como se a direção que estava prestes a tomar controlasse não apenas o veículo, mas também seu destino. E se a reação de seu pai fosse negativa? As palavras ecoavam na sua mente. Você não entendeu nada, Lucas. A vida real não é brincadeira. Seu pai sempre fora duro, sempre apegado a resultados. O que ele diria sobre um projeto social? O caminho até a casa não parecia longo, mas cada semáforo que ficava vermelho era um tempo a mais para refletir. Ele já imaginava o olhar desapontado do pai, o tom de voz grave que usava quando discordava. No fundo, não apenas temia a sobra de crítica, mas o desapontamento. A necessidade de aprovação do pai sempre havia sido carcomente em sua vida, como um desejo impresso no fundo da sua alma. Ao chegar, a casa estava silenciosa. A luz que entrava pela janela parecia morna, mas era a luz que indicava o início da conversa difícil. Ele se sentou na sala, esperando o momento certo. O que diria? Como começaria tal confissão? Assim que seu pai entrou, Lucas sentiu o estômago revirar. Oi, pai, ele tentou disfarçar a ansiedade na voz, fazendo o melhor que pôde para ser casual. Mas a máscara não colou. Oi, Lucas. O que foi? Você parece preocupado, respondeu seu pai, notando sua expressão. Eu tenho uma coisa para te contar, ele começou, sua voz saindo mais tremula do que planejava. Na reunião de hoje, nós decidimos aprovar um novo projeto, algo que pode mudar a forma como a empresa se relaciona com a comunidade. A reação do pai foi instantânea, sua expressão se tornando uma mistura de confusão e desconfiança.
Como assim? Sei que você está querendo inovar, mas isso é uma empresa, Lucas. O foco deve ser em resultados. O coração de Lucas disparou. Ele sabia que precisava insistir. Eu entendo isso, pai. Mas o que estamos fazendo pode ajudar muitas pessoas. Um projeto para trazer esperança, não só para a comunidade, mas também para nós, entende? Esperança não paga contas, garoto. A frieza na resposta era evidente. Quantas vezes você vai ignorar o que realmente importa? Lucas sentiu uma explosão de frustração e dor. Aqueles momentos difíceis tinham se repetido tantas vezes em sua vida. Por que seria tão difícil encontrar um meio termo? Eu quero que a empresa cresça, mas não apenas financeiramente. Podemos fazer parte de algo maior. Nesse instante, sua mãe entrou na sala. O olhar dela oscilou entre os dois, percebendo a tensão. Está tudo bem? Algo está acontecendo? Não, mãe, Lucas respondeu rapidamente, só estou explicando ao pai sobre o novo projeto. É uma oportunidade incrível. Acho que o seu pai não concorda. Sua mãe tentou aliviar a situação, mas o estrondo das portas da sala de jantar se fechou ficou evidente. Lucas, não podemos brincar com essas coisas. A vida é séria demais. Seu pai disparou. Você vai apostar tudo nisso? Lucas respirou fundo. E se isso for a chave para formar um laço diferente entre nós? Para trazer outros valores, como a família e a solidariedade para a empresa. Nesse ponto, o pai hesitou. Parece que a primeira rachadura havia aparecido na armadura impenetrável que construíra. Valores são bons, filho, mas não terminaria a frase. E aquele mais deixava aberta uma pergunta no ar, em que direção esse debate poderia levá-los. Enquanto Lucas se perdia na própria mente, a dúvida pairava entre eles. O que viria a seguir? Será que um velho paradigma poderia ser quebrado? Lucas olhou para o pai, esperando que ele terminasse a frase, mas o silêncio se arrastou. O peso daquela hesitação era quase palpável, como um peso na atmosfera entre eles, e Lucas começou a se perguntar se tinha coragem para continuar. Pai, eu só quero explorar novas possibilidades. Suas palavras saíam entrecortadas, um fio de esperança entremeado com medo. Possibilidades? Você confunde sonhos com realidades. O pai encolheu os ombros, sua postura se endurecendo mais a cada segundo. Você está se afastando do que realmente importa. Lucas se sentiu desanimado. O desejo de aprovação do pai começou a transformá-lo em uma batalha interna. Não é isso, pai. Uma empresa não pode existir só para acumular riquezas. O que fazemos também deve ter um propósito. Haverá tempo para isso, Lucas. Agora, precisamos focar em resultados concretos. Esse projeto é só um capricho. O tom de voz do pai era firme, imutável. Desesperado, Lucas sentiu uma onda de frustração subir dentro dele. Não é um capricho. É a chance de mostrar que podemos ser mais do que apenas números em um relatório. Que podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Olhe para o que está acontecendo ao nosso redor. As comunidades estão precisando de nós, pai. Nesse momento, a mãe de Lucas se aproximou, cercando-os com um ar de preocupação. Calma, calma, vamos tentar entender um ao outro aqui. Seu olhar era um convite à calma, mas Lucas estava além da razão. O calor do debate o consumia. Eu só não entendo por que você é tão resistente, pai. Não é mais fácil ajudar os outros enquanto ajudamos a nós mesmos? Ele queria que essa verdade fosse suficiente para abrir a mente do pai, mas a frustração só aumentava. O pai cruzou os braços, a expressão endurecida. Por que o mundo não funciona dessa maneira, Lucas? O idealismo é lindo para discussões de mesa, mas a vida é um negócio. É sobre sobrevivência. Você precisa aprender isso. Lucas respirou fundo, sentindo uma energia conflituosa borbulhar. Ele poderia desistir, como sempre fez. Não, aquilo era diferente. Alguma coisa naquele projeto o acendia, e ele precisava tentar de novo. Espero que um dia você veja que há mais em jogo do que apenas números, pai. O sucesso é medido de várias formas,
e eu quero ser parte de algo que vá além do lucro. O pai permaneceu em silêncio, um misto de raiva e confusão evidente em sua face. A tensão era quase insuportável, mas antes que pudesse responder, seu celular vibrou. Ele olhou e viu uma mensagem de seu amigo Ricardo, perguntando sobre a reunião que ele não pôde comparecer. Com a mente em um turbilhão, Lucas decidiu ignorar. A conversa precisava de todos seus sentidos. Quando, de repente, a mãe quebrou a monotonia do ar pesado. Então o que isso significa para a empresa, Lucas? Você acha que conseguiria convencer sua equipe a apoiá-lo? Aquilo o fez pensar. Convencer a equipe poderia ser um desafio, mas ele tinha algo em mente. Lucas endireitou as costas e se preparou para responder, mas o celular vibrou novamente. Era um lembrete. A data limite para apresentar seu projeto social ao conselho estava se aproximando. Pai, eu preciso ter essa chance. Deixe eu apresentar isso ao conselho. Se não funcionar, eu me calo. Pode ser a nossa oportunidade de mostrar que sim, podemos fazer a diferença. Havia uma expectativa crescente no ar, e a dúvida no olhar do pai indicava que algo estava mudando. Para Lucas, aquele momento poderia ser a respiração entre um sonho distante e uma realidade impactante. Está bem, vou pensar sobre isso, mas saiba que o tempo é curto, e você precisa estar pronto para o retorno que virá. A respiração de Lucas se acelerou. Ele tinha uma oportunidade, ainda não estava tudo perdido. Enquanto começava a formular seus planos, algo piscou em sua mente. E se a verdadeira razão do comportamento do pai estivesse ligada a uma revelação que ele ainda não soubera? Uma verdade que poderia mudar a perspectiva de ambos sobre o que realmente significava sucesso e legados. Ele olhou para o pai, esperando que esse fosse o flip que mudaria suas vidas. Mas a pergunta ficou suspensa no ar: que segredo estaria escondido atrás da figura imponente de seu pai? O dia seguinte chegou e Lucas mal conseguia se concentrar. A tensão da noite anterior ainda pulsava em suas veias, como uma bateria em alta voltagem. Ele sabia que a pressão do prazo não poderia ser apenas um compromisso com o conselho, era a sua chance de definir não só seu futuro, mas também o legado que desejava construir ao lado do pai. A luz da manhã entrava tímida pela janela do escritório. Lucas tomou um gole de café, sentindo a amargura escorregar pela garganta enquanto pensava em como abordar sua equipe. O projeto social que idealizara poderia ser a resposta que muitos estavam esperando, um farol de esperança em meio à escuridão. Mas como transmitir essa mensagem e conquistar o apoio necessário? Não vai ser fácil, ele murmurou para si mesmo, olhando para as anotações em sua mesa. O celular vibrou novamente, desta vez trazendo uma mensagem de Ricardo. Vamos conversar, preciso entender seu projeto. Um leve sorriso surgiu em seus lábios, mas logo se dissolveu na dúvida. O que dizer? Ele sabia que a resistência não vinha somente de seu pai, mas poderia também ser espelhada em outros. As experiências passadas de sua equipe contavam histórias de sucesso, mas eram todas ancoradas em cifras e resultados. Ele respirou fundo e decidiu que precisava ser transparente, mostrando a paixão que sentia pelo que estava prestes a apresentar. Eu tenho um desafio diante de vocês. Um desafio que nos força a olhar para além das planilhas e das metas. Começou Lucas durante a reunião. Os rostos ao redor da mesa estavam concentrados, misturados entre a curiosidade e a desconfiança. Ele falava com ardor, gesticulando como se cada palavra pudesse chegar ao coração dos ouvintes. Não se trata apenas de lucros, mas de um legado que deixaremos para nossas comunidades. A meio caminho, ele viu um brilho de interesse nos olhos de alguns, mas a expressão cética de outros ainda pesava. Ele não podia desistir. Imagine um projeto que transforme vidas. Com isso, podemos não só mudar a percepção da nossa empresa, mas também nos resgatar enquanto pessoas. Uma dose de coragem crescia dentro dele a cada palavra. Mas quando ele mencionou o envolvimento do pai, as reações mudaram. O meu pai, que sempre foi um pilar em nossa trajetória, ainda não acredita nesse sonho. Precisamos fazê-lo ver que existe valor além das cifras. As vozes começaram a se sobrepor. A empresa é dele. Como podemos ir contra seus desejos? Mas e se ele reconhecer o valor desse projeto? Lucas se sentiu sufocado.
Olhou em volta da sala e percebeu que, apesar das divergências, havia um desejo comum de contribuir para algo maior. O desafio de transformar aqueles céticos em aliados poderia não ser fácil, mas era uma batalha que ele queria lutar. E se, ao invés de resistirmos, buscássemos um jeito de convencê-los juntos? Porque se isso acontecer, o que podemos construir vai muito além do que sonhamos, propôs Lucas. Vamos ser a mudança que desejamos ver. Os olhos começaram a brilhar e discussões animadas começaram a surgir. Ele ouvia fragmentos de como cada um poderia contribuir. A energia na sala começava a mudar, e Lucas sentia que a ideia estava ganhando forma, tornando-se mais concreta a cada minuto. Contudo, ao mesmo tempo em que a esperança surgia, uma sombra cruzava seu coração. O que aconteceria se seu pai continuasse a resistir? E se o conselho o rejeitasse? As dúvidas ainda pairavam, mas Lucas sabia que não podia deixar que o medo paralisasse. Ele levantou a mão, pedindo calma. Só temos alguns dias até a apresentação. Vamos nos unir e preparar algo incrível, um projeto que não iremos apresentar apenas como uma ideia, mas como um sonho indomável. A sala ficava mais vibrante, e a promessa de colaboração ecoava. Mas, no fundo, ele não podia ignorar a questão ainda não resolvida sobre o pai. Essa revelação que o atormentava, o que haveria por trás daquela fachada impenetrável? Quando o dia finalmente acabou e Lucas saiu da sala, uma sensação de insegurança o acompanhou. A ideia de que havia uma verdade escondida sobre seu pai ainda o assombrava. À medida que se afastava, a dúvida se alastrava. O que aconteceria se, na escuridão do silêncio dele, estivesse a chave para mudar tudo? Ele precisava descobrir. Lucas estava em casa, e a escuridão da noite parecia refletir seus pensamentos agitados. A luz suave do abajur iluminava seu rosto preocupado enquanto ele se deixava levar pelas lembranças da reunião. O calor do entusiasmo ainda ardia dentro dele, mas a sombra de inseguranças não se dissipava. Ele se lembrava de seu pai, sempre tão firme e seguro, um homem que construíra tudo com a própria força. Como alguém tão forte poderia ter dúvidas sobre algo que poderia transformar vidas? A imagem do olhar cético do pai ainda estava fresca em sua mente. O que o fazia hesitar? Uma lágrima hesitante escorreu por seu rosto. Aquilo não era apenas sobre um projeto, era sobre aceitar a grandeza dentro de si e a do maior modelo de força que ele conhecia, seu pai. Ele sabia que precisava entender a verdade que se escondia por trás daquela postura inabalável. Posso fazer isso, sussurrou para si mesmo. Estava decidido. No fundo, ele acreditava que o amor e a razão poderiam guiar a conversa. Lucas pegou seu celular, hesitou por um instante e decidiu enviar uma mensagem ao pai. Pai, podemos conversar sobre o projeto? Acredito que você vai se surpreender. Na manhã seguinte, enquanto o sol se erguia, trazendo novos raios de esperança, Lucas se viu pensando em como conduzir a conversa. A expectativa o consumia, mas havia um desejo que crescia em seu coração. A vontade de mostrar que ser uma empresa responsável não era só uma tendência, mas uma necessidade moral. No escritório, o clima estava eletricamente diferente. Seus colegas estavam ansiosos, e pela maneira que conversavam, ele percebia que o projeto tinha dado um novo fôlego para a equipe. A dúvida entre os rostos estava se transformando em determinação, e isso encheu de energia. Enquanto organizava seus pensamentos, Ricardo se aproximou. Lucas, você realmente acha que seu pai pode apoiar isso? Não é fácil, você sabe, eu sei, mas é exatamente por isso que preciso tentar, respondeu Lucas, sentindo a convicção subindo. Tem que haver algo mais que ele valorize. Se conseguirmos mostrar como este projeto pode ser benéfico não só para a gente, mas para todos, talvez ele veja além do que sempre fez. Ricardo acenou, um pouco mais convencido. Entendi. Então, o que você planeja fazer na conversa? Eu quero que ele sinta meu coração. Não é só sobre números, Ricardo. É sobre as pessoas, as vidas que podemos mudar. Isso deve ser suficiente, Lucas disse, com os olhos brilhando. À medida que a tarde avançava, Lucas e sua equipe se reuniram para ensaiar a apresentação. Cada um deles estava empenhado, compartilhando ideias, sugerindo estratégias.
Era um momento de colaboração tão intenso que parecia que o mundo exterior havia desaparecido. O que estamos criando aqui não é só um projeto, é o nosso futuro. Lucas exclamou, energizando o grupo. Mas ele ainda sentia a pressão da conversa com seu pai pairando como uma nuvem escura em seu coração. A noite caiu e, enquanto ele se preparava para o jantar que compartilharia com o pai, uma inquietação o envolvia. E se a conversa tomasse um rumo inesperado? Por que eu tenho medo? Perguntou a si mesmo, refletindo sobre a profundidade da relação com seu pai. Talvez seja a hora de descobrir o que realmente o motiva. Na mesa, a tensão era palpável. Ele olhou nos olhos do pai, que parecia distante, e, num impulso, decidiu que não iria segurá-lo por mais tempo. Pai, eu preciso saber por que você resiste a essa ideia. O que está te impedindo de acreditar em algo que pode mudar vidas? A pergunta saiu como um tiro. A respiração do pai se interrompeu, e Lucas sentiu o impacto daquelas palavras. O que viria a seguir poderia ser a resposta que sempre buscou, ou um golpe decisivo. A dúvida pesava no ar, e a expectativa tornava-se insuportável. Neste momento, o silêncio se estendeu como um laço, unindo os dois em um instante de descoberta. Lucas só pôde pensar, e se essa verdade, que ainda não conheço, mudar tudo? O silêncio na mesa era ensurdecedor. Lucas sentiu suas mãos suarem enquanto seus olhos buscavam o rosto do pai. Ele sabia que havia cruzado uma linha, mas a necessidade de descobrir a verdade o impulsionava. O pai, com os olhos fixos no prato, parecia estar longe, perdido em pensamentos que Lucas não conseguia decifrar. Após uma eternidade, finalmente, o pai respirou fundo. Lucas, vocês, na sua empresa, estão seguindo um caminho incerto. Projetos como esse podem custar mais do que simples números. Vejo muitos jovens idealistas se perdendo na busca de mudar o mundo e esquecendo da realidade. Sua voz tremia entre frustrações reprimidas e preocupações paternais. Mas pai, não é só um sonho, Lucas insistiu, tentando não deixar a frustração transparecer. É uma oportunidade real. Nós podemos fazer a diferença, não apenas para o futuro da empresa, mas para a comunidade. Muitas vidas podem ser transformadas com isso. O olhar do pai ficou mais intenso, como se as palavras de Lucas o estivessem derrubando, mas ele não se entregaria tão facilmente. E você acha que isso não te custará nada? Que não terá que lidar com as consequências de falhar? É fácil falar de mudança quando não se conhece o peso dela. Aquelas palavras, doídas como espinhos, atravessaram Lucas. Ele podia sentir o desafio pairando entre eles, mas a necessidade de quebrar as barreiras era maior. Pai, o que é pior, tentar e falhar ou nunca tentar de verdade? O que você teme realmente? Que eu siga um caminho diferente do seu. O pai hesitou, seu olhar mudando sutilmente. Lucas percebeu que as palavras aguçadas tinham causado um impacto. Ali estava a chance de descobrir a verdade que tanto procurava. Ele respirou fundo, decidido a empurrar seus limites. Por favor, me diga o que você realmente pensa sobre isso. O que está se escondendo aí dentro de você? Nesse momento, o pai se recostou na cadeira, seus olhos se perdendo rapidamente na memória de um passado que Lucas não conhecia. O vento soprou do lado de fora, e as sombras dançaram na parede. Era um jogo de expectativa e revelações, e o silêncio sugava a energia da sala enquanto Lucas ansiava por compreendê-lo. Por fim, o pai soltou um suspiro profundo, quase um grito contido. Você sabe, Lucas, quando eu tinha a sua idade, também tive sonhos. Sonhos grandes, que iluminavam a minha vida. Mas a vida da gente não é feita só de sonhos, é feita de realidades. Eu não quero que você se machuque. As palavras do pai ecoaram e começaram a construir uma ponte entre eles, mas ainda havia um abismo profundo de inseguranças e receios. O que você não me conta? O que aconteceu no passado? Lucas perguntou, sentindo um aperto no coração. O pai, finalmente, olhou nos olhos do filho com uma vulnerabilidade que Lucas nunca tinha visto. Houve um projeto. Um projeto que quase me custou tudo. O que você vê na empresa, o que eu construí, é a resposta àquele erro.
E eu não posso deixar você seguir um caminho sem saber, sem compreender as consequências. A tensão na mesa agora era palpável, uma mistura de medo e compreensão. Lucas aproximou-se, a urgência em seu olhar. Pai, eu preciso entender. Essa verdade pode ser a chave para que eu não cometa os mesmos erros, e ainda assim, faça a diferença. A determinação de Lucas causou uma faísca nos olhos do pai, mas a reticência estava distante. Estou disposto a ouvir, Lucas. Mas esteja preparado para uma história que você não esperava, ele murmurou, quase numa oração. E naquele instante, quando o passado e o presente se encontraram, um novo mundo parecia se abrir à frente deles. Mas será que Lucas estava preparado para as verdades obscuras que retornariam das sombras? O pai de Lucas respirou fundo, a tensão na sala era como um fio prestes a se romper. Os dedos quentes de Lucas tamborilavam nervosamente na mesa, enquanto ele absorvia cada palavra. Eu costumava acreditar na mudança, começou o pai, a voz meiga, quase hesitante. Na verdade, eu ainda acredito. Mas, eu já estive nesse lugar. Meu projeto, na época, parecia incrível, promissor. Era uma iniciativa para ajudar comunidades carentes. Todos estavam empolgados, e eu estava tão certo de que era o caminho certo que não vi os sinais. Os olhos de Lucas se arregalaram, a curiosidade misturando-se ao medo. O pai prosseguiu, como se as palavras escapassem de sua boca sem controle. As despesas começaram a subir, a pressão foi insuportável. Meus sócios se afastaram. E, em um piscar de olhos, eu me vi no fundo do poço, arruinado. Sem dinheiro e sem credibilidade. Lucas sentiu o coração apertar. Para ele, aquilo soava como um tapa na cara de suas aspirações. Mas eu não entendo, começou, mas o pai o interrompeu com um gesto de mão. Não é só a falência, Lucas, disse com tristeza. É o peso do fracasso. Eu perdi amigos, o respeito da minha família, até a confiança em mim mesmo. E o que me machuca mais é que, nesse processo, eu destruí vidas que eu pretendia ajudar. Eu não me perdoo por isso até hoje. Nesse momento, Lucas se lançou à verdade, a voz entrecortada. Mas isso não pode significar que devemos parar de tentar. Todos aprendemos com nossos erros. Você não pode colocar esse peso todo em mim. Os olhos do pai brilharam com lágrimas reprimidas. Você não entende, filho. Tentar às vezes não é suficiente. As consequências podem ser devastadoras. A dor que causamos pode se transformar em marcas indeléveis. E eu não quero que você passe por isso. Lucas sabia que as palavras do pai eram pesadas, mas ele também sentia uma faísca de esperança em seu estômago. Então me ajude. Me ensine. Seu fracasso não precisa ser o meu. Existe uma maneira de seguir em frente sem repetir a história. Precisamos mesmo observar as falhas e aprender com elas. O pai parecia lutar contra suas emoções, sua expressão ainda angustiada. Você realmente acredita que pode mudar as coisas? Que sua visão idealista está à prova de balas? E se você se ferir no caminho? Esse é o risco que estou disposto a correr, Lucas respondeu, a voz convicta. E eu não posso mudar o mundo se viver com medo de falhar. Todo mundo precisa de uma chance. O pai pareceu palpar aquele ânimo, espremendo um sorriso triste entre as alturas da dor. Você tem essa força, Lucas, mas você precisa se preparar. Essa não é uma jornada fácil. Mas uma centelha de admiração se acendeu nos olhos do pai. Eu realmente espero que você tenha razão sobre o que pode fazer, no entanto, existem segredos que ainda guardo. Isso que eu não te contei, não é só sobre o que eu perdi. É o que ainda pode me, e a você, atingir. Lucas se inclinou ainda mais para a frente, engolindo seco. Segredos? O que mais está escondido? O pai hesitou. O tempo parecia paralisado, e a sala se encheu de lembranças dolorosas. Uma sombra de determinação cruzou seu semblante, enquanto ele se preparava para abrir as portas daquele armário empoeirado. E no fundo do coração, Lucas sentiu que o que estava prestes a ouvir poderia mudar tudo. Antes que o peso da revelação caísse sobre eles, a campainha da porta tocou. O som interrompeu o momento,
e Lucas ficou paralisado, o coração acelerado. Quem será? O que acontece se for alguém que já soube do projeto? E assim, enquanto o pai ponderava se deveria revelar as verdades ocultas que moldaram sua vida, o futuro da conversa estava prestes a mudar com a chegada de alguém inesperado. Lucas mal teve tempo de processar a interrupção. O peso da conversa, a revelação que parecia iminente, pairava no ar como um sopro breve de esperança. Ao abrir a porta, deparou-se com Dona Helena, a diretora que havia se mostrado a favor de seu projeto na última reunião. Ela estava com um olhar ansioso, como se precisasse urgentemente de Lucas. Lucas, desculpe a intromissão, mas precisamos conversar agora. O conselho se reuniu e eles estão discutindo a proposta. Você precisa estar lá, disse ela, ofegante, enquanto Lucas sentia sua respiração se acelerar. O coração de Lucas disparou. Era a oportunidade que ele esperava, mas as palavras de seu pai ainda ressoavam em sua mente, fazendo-o hesitar. Ele olhou para seu pai, buscando uma confirmação. O homem parecia desgastado, mas em seus olhos, Lucas pôde ver um lampejo de encorajamento. Vai, filho. Mostre a eles do que você é capaz, disse o pai, agora com um tom de compreensão que antes não estava presente. Era como se a conversa que tiveram acabasse de quebrar um muro entre eles. Sem pensar duas vezes, Lucas começou a se preparar. Arrumou a gravata, em um gesto nervoso e decidido, e seguiu Dona Helena até a sala de reuniões. No caminho, a adrenalina pulsava em suas veias, e a esperança se misturava com o receio. Ele sabia que essa era sua chance de transformar não só a empresa, mas também a forma como sua família via a vida. Ao entrar na sala, as atenções se voltaram para ele. Os diretores estavam reunidos, e Lucas sentiu a pressão se instalar. Vamos lá, Lucas. Você consegue, sussurrou a si mesmo, enquanto posicionava seus pensamentos. Obrigado por me receberem novamente, começou Lucas, sua voz firme, apesar da ansiedade. Estamos aqui não apenas para discutir números, mas para falar sobre vidas. O projeto que propus é uma oportunidade única de impactar a comunidade com esperança e dignidade. Os rostos ao seu redor pareciam mistos, alguns ainda céticos, outros curiosos. Ele sentiu que precisava ser mais convicto. Não se trata de um capricho, mas sim de um legado. O que fazemos agora pode reverberar por gerações. Precisamos resgatar a essência do Machurado, que é mais que um método, é uma filosofia de vida. Enquanto falava, as lembranças das histórias da avó começaram a invadir sua mente, cada palavra dele clamando por um futuro melhor. Ele viu os rostos dos agricultores que conhecera, cada um deles aninhando sonhos maiores que suas lides diárias. Imagine o impacto positivo não só nos números, mas nas vidas das pessoas que sustentam esse negócio, continuou. Se nós não olharmos para as pessoas, o que restará de nós? Depois de algumas trocas de olhares, Dona Helena, à sua esquerda, interveio. Lucas é um exemplo do que precisamos. A empresa não pode apenas ser um número em um relatório, deve ser uma força transformadora. Os murmúrios aumentaram na sala. O clima havia mudado, havia uma expectativa palpável. Ganhar a confiança da equipe era o primeiro passo, mas agora, precisava também conquistar o pai. A batalha interna ainda estava presente, mas o encorajamento que seu pai lhe deu o fez sentir que estava no caminho certo. Se há um legado que podemos deixar, que seja um de compaixão e verdadeiro prosperar. Precisamos ser os pioneiros que não têm medo de enfrentar o status quo, concluiu Lucas, sentindo um fervor pulsar dentro dele. Depois de um longo silêncio, um dos diretores levantou a mão. Lucas, você realmente acredita que essa abordagem vai funcionar? O mercado é implacável, e os riscos são altos. Sim, eu acredito. E mais importante, acredito que esse tipo de responsabilidade social pode abrir portas. Quando as pessoas veem que se preocupamos com elas, elas se tornam parte da nossa história, Lucas respondeu, sua confiança crescendo a cada palavra. As vozes da equipe começaram a se entrelaçar em apoio, e antes que Lucas percebesse, estavam falando juntos, defendendo a ideia, cada um trazendo novos pontos de vista, mostrando como poderiam implementar o plano. Finalmente, após o dia inteiro de debates e diálogo, o conselho se reuniu novamente.
A votação seria feita, mas Lucas já sentia que algo havia mudado. Ele se voltou para Dona Helena e sorriu, reconhecendo que aquela jornada transformará não só os diretores, mas a si mesmo. E para o maior alívio de Lucas, quando a votação aconteceu, foi decidido que o projeto seria aprovado, com a condição de acompanhamento rigoroso e transparência, claro. Mas a vitória tinha um gosto doce e salgado ao mesmo tempo. Ele sabia que sua luta ainda não havia terminado. Nos dias seguintes, Lucas continuou a desenvolver o projeto, reunindo as histórias dos agricultores e inspirando sua equipe a acreditar nas mudanças que estavam por vir. Com os olhos firmes no futuro, ele decidiu que não ficaria apenas na superfície. A conexão com seu pai e o entendimento que construíram nas conversas se tornaram uma base sólida para o que estava por vir. Ao final, Lucas sentiu que não apenas fazia parte de uma revolução na sua empresa, mas estava também reconectando-se com suas raízes e redescobrindo o verdadeiro significado de ser rico. Rico de amor, de solidariedade, de verdadeiras relações, e isso não tinha preço. E assim, naquele céu estrelado, Lucas olhou para o horizonte, sentindo que cada passo levava mais perto de uma vida que realmente importava. O jogo de contar as histórias apenas começava, mas ele sabia que havia feito a escolha certa, a de lutar por verdadeira transformação e conexão. Se você ficou emocionado com essa história e quer mais contos como este, você precisa se inscrever agora no canal. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão impactante. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o desfecho. Este é o momento de mostrar seu apoio.